Mãos à obra, vamos lá à primeira atividade. Bem, a ideia aqui é propiciar o encontro de vocês. Eu tenho nas minhas mãos a folha de instrução dessa atividade, que possivelmente vocês estão recebendo ou receberão pelo docente tutor, de tal forma que a gente já comece aquecendo a tarde de hoje. Como vimos, há muito conteúdo. Vou ler rapidamente somente os objetivos, que vocês vão ver que é uma atividade simples, mas que já vai criar um calor e um aquecimento para os gestores e contadores aí em cada ponto. A ideia é refletir sobre as relações entre a prefeitura e outros órgãos, indicando o seu próprio lugar de atuação. A sequência, para que isso crie uma dinâmica, serão apresentados pelo docente tutor. Claro que ele irá dividi-los em grupos, e aí a forma de organização fica a cargo de cada local. Vocês, então, irão trabalhar com um fluxograma, identificando as diversas áreas da prefeitura que estão relacionadas aqui na sua folha de instrução. A partir dessa discussão, irão trabalhando com a sua localização, com setas, com figuras, de tal forma que a gente possa entender e discutir entre nós qual é a relação entre os setores e como você se vê nesse espaço. Bem, eu vou deixar agora realmente para vocês se movimentarem. E eu agora fico aqui aguardando. Nós teremos para essa atividade de aquecimento, para darmos início ao nosso grande conteúdo, cerca de 60 minutos. E aí, eu volto, comento algumas localidades. Claro, não vai dar para eu comentar de todas, tendo em vista que estamos falando de 81 pontos, né? Mas fique tranquilo que daqui até o final do curso, nós iremos sempre chamar localidades distintas, de tal forma que formemos esse exército com transformação nesse curso de capacitação. Até rimou. Bom, mãos à obra e eu volto dentro de mais ou menos 60 minutos. Bom trabalho! E aí, pessoal, já deu para aquecer? Realmente espero que esse exercício, não só pelo objetivo que ele tinha e o tem, mas permitiu que vocês aquecessem. Eu aqui do meu lado também dei um tempinho. Confesso a vocês que estava até nervoso nessa abertura deste curso. Mas já estamos sentindo as energias e já temos aí algumas localidades que nos chamaram para apresentar. Eu vou pedir que a apresentação seja efetuada por meio de uma pessoa, porque o documento que temos da Câmara Técnica, eu daqui não consigo ver exatamente. Então, é importante que você apresente e a gente possa comentar. A nossa primeira intervenção, um grupo específico, é o pessoal de São Roque. E aí, fomos informados que está no grupo de São Roque, pelo menos hoje, né, o coordenador do Tribunal de Contas, Maurício de Castro. Assim ele pode dar uma palavrinha e logo São Roque apresenta a sua discussão. Vamos lá? Áquila, boa tarde. Na verdade, gostaria de dar boa tarde a todos aí e parabenizar toda a equipe, né, pelo empenho que tem se dedicado muito para construir essas aulas, né? Queria dar um abraço especial no professor Polo, que é o nosso conteudista aí de planejamento. Tive o privilégio de ver todo o trabalho que ele produziu. Em especial, aqui estou vendo a primeira aula. Na verdade, aqui é uma provocação, né? O que eu vejo não é uma aula para você simplesmente ouvir um técnico, o que o técnico tem a dizer, né? Na verdade, estou vendo que aqui vai provocar o pessoal a pensar sobre o que faz, pensar como faz e pensar para o que faz. Isso é extremamente importante em termos de planejamento. Então, o que se objetiva, na verdade, é isso, né? Quer dizer, a gente pensar o que nós devemos fazer. Observando aqui, Áquila, a nossa sala, eu vi, assim, poderia dizer, até uma baixa adesão na região, né? Inclusive, não era a nossa perspectiva inicial. Eu, como coordenador, vislumbrava que haveria uma guerra por essas vagas, né? Principalmente pelo objetivo do curso, pela proposta do curso, pela mudança cultural que o Tribunal de Contas quer provocar
nessa questão de planejamento, e tivemos 2.300 inscritos, com salas aí podendo absorver em torno de 3.600 inscritos, né? Então, na verdade, aqui eu estou querendo fazer um chamado em relação aos colegas que estão presentes, que avaliem qual que é a efetiva proposta do curso desse PGG e leve essa preocupação para as administrações, principalmente porque essas administrações vão passar a ser cobradas sobre os resultados que elas estarão produzindo, né? Então, é muito importante que elas saibam efetivamente dizer aonde elas querem chegar, não para o Tribunal de Contas, mas para a sua sociedade, né? Que efetivamente planeje, estabeleça metas, porque essas metas serão cobradas, se não forem cumpridas, terão que ser justificadas, isso será dado uma ampla transparência à população. Tenho visto, por exemplo, na aula anterior, algumas queixas de uns colegas contadores. Eu sou contador e sei muito bem o que ele estava se queixando. Na verdade, assim, o curso é voltado para o planejador da administração, né? E os membros que compõem essa equipe técnica de planejamento. E, normalmente, se coloca o contador como o ator principal do planejamento. E, na verdade, ele não é. Na verdade, ele é um coadjuvante do processo. Então, esses colegas que fizeram a queixa, eu gostaria que eles fizessem como o Juquinha. Juquinha, um abraço para você aí em Indaiatuba, que não só reclamou por ter tido poucas vagas para a prefeitura dele, mas, na verdade, ele voltou, se eu não me engano, hoje com aproximadamente 14, 16 alunos inscritos da administração e da prefeitura dele. Isso mostra que, realmente, há uma preocupação não só do Juquinha, mas como da prefeitura, que ouviu o técnico, que observou essa necessidade do município em melhor se estruturar, em melhor se planejar, e cobrou da sua administração as equipes que realmente atuam nesse segmento do planejamento, e trouxe os técnicos aqui. Então, estamos, assim, num grande esforço no Tribunal de Contas para levar a capacitação para toda a administração, né? Especialmente eu, Paulo Massaro, que é outro coordenador que está em Itapevi, nós estamos brigando por esse curso há 5 anos. Eu digo brigando no bom sentido, de conquistar a capacitação para os servidores, né? E aí é interessante que os servidores que agora estão presentes, que levem essa preocupação e diga ao prefeito que a atuação do tribunal vai ser diferente a partir do Aldesp, né? Então, não basta simplesmente uma auditoria formal, uma auditoria legalista. Então, se busca uma auditoria de resultados efetivos para a administração. Isso terá um peso considerável nas nossas próximas avaliações. E para avaliarmos, precisamos dos trabalhos bem elaborados. E só será bem elaborado se o técnico estiver capacitado. Um abraço a todos e sucesso pela essa empreitada. Passo a palavra. Obrigado. Eu acho que as suas palavras foram chave, sobretudo valorizando o objetivo do nosso curso. Eu falo nosso porque agora, como você disse, nós tivemos mais adesões. E é importante que a gente faça, eu espero, viu, Maurício, que a gente faça a propaganda e que leve a importância da reflexão. Porque, aliás, uma coisa é importante que se diga. Os gestores que estão participando do curso e os contadores, nos parece que o conteúdo que será tratado não há uma novidade. Mas a novidade neste curso é, sobretudo, ter a oportunidade de discutir, né, em grupo, de refletirmos, de voltar com os temas já debatidos no passado e que foram ganhando força. Eu acho que isso a gente faz por meio da integração mesmo e da oportunidade que um curso nos permite. E essa oportunidade, Maurício, nos liga com essa atividade, essa primeira atividade que já desenvolvemos. Eu queria até ouvir a palavra do pessoal aí da sua localidade, de São Roque, a fim de que já pudesse nos transmitir o que eles refletiram, uma vez que o exercício, ou vale dizer, o aquecimento inicial, foi para gerar essa gestão por resultados. Não será possível alcançá-la sem o conjunto de todos aqueles que trabalham nas suas diversas partes do poder local. Vamos escutar então o pessoal de São Roque. Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos. Nós aqui da região de São Roque, primeiramente a gente trocou intercâmbio sobre conhecimentos que cada um possui. Começamos a conversar sobre a necessidade e a importância de estarmos aqui hoje para aprendermos e fazer intercâmbio sobre conhecimentos para a gente poder realmente
dar prosseguimento aos nossos programas, PPA, LDO, ou seja, tudo nesse sentido. Aqui deu para observar que temos vários elementos diferentes, como temos contadores, temos secretários de saúde, temos pessoal ligado diretamente ao gabinete, e eu como também técnico na área da engenharia civil, que também estou dando apoio aqui com nossos conhecimentos. Eu acho que praticamente no início a gente debateu mais sobre isso, para a gente se conhecer melhor, e eu acho que é isso aí. Consegui resumir mais ou menos o que a gente estava falando. Eu passo a palavra a vocês. Então nós vamos passar a Taubaté. Por favor, Taubaté, apresente-se. Meu nome é Enio, eu sou economista, sou contador, sou administrador público e estou aprendendo novamente tudo a respeito de planejamento depois que o Tribunal de Contas, em ótima hora, resolveu criar esse curso para nós todos. Queria deixar um abraço grande para o Maurício, para o Paulo Massaro, e, na realidade, esse curso não aconteceria se não fosse o empenho, não só dos dois, mas de todo o grupo que cuida, e de forma magnífica, do projeto Aldesp. Meus parabéns a todos eles. O nosso fluxo organograma parte do princípio de planejamento. Nós estamos aqui para aprender a planejar novamente tudo aquilo que durante tantos anos os governos deixaram de fazer e de cumprir. Claro que quando você vai fazer algum planejamento, o ponto crucial é a população, é o povo. Então, nós todos vamos planejar para quê? Para dar uma melhor vida em comunidade para a nossa população. Claro, então, que, em primeiro lugar, está a população. No nosso organograma, nós resolvemos o seguinte: Câmara e Prefeitura, ambos planejando, ambos discutindo PPA, LDO e LOA. Alguém falou assim, mas a Câmara não discute PPA, LDO e LOA. Engano. Claro que nós todos planejamos, todos nós, de uma forma genérica, temos que discutir tudo aquilo que é do interesse da população. Claro que o Poder Executivo elabora seus planos, mas quem aprova esses planos é a Câmara Municipal. Quem vai nos dar suporte para podermos direcionar tudo aquilo para a população é a Câmara Municipal. Em seguida, depois de planejado, nós vamos ter a execução. Executamos, então, os nossos planos, seja ele PPA, LDO ou LOA, principalmente a LOA, em função que a LOA é que vai estabelecer a interligação entre população e o órgão executor, o executivo. Qual a função do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas tem aquela função específica de melhorar o planejamento de cada um dos órgãos que executam, fiscalizar, e tem fiscalizado de uma forma muito tênue e de uma forma mais de professores do que de fiscalizadores. Então, abaixo vocês estão vendo que nós temos o TCE, diretamente ligado à Câmara e à Prefeitura. Para quê? Para poder analisar aquilo que foi executado do planejamento realizado. Deixamos o Poder Judiciário um pouco mais abaixo. Por quê? O Poder Judiciário não entra no planejamento governamental. Ele apenas vai depois, numa fase final, julgar alguma irregularidade cometida por algum gestor. Então, essa foi a nossa ideia. Passo a palavra. Perfeito, Enio. Que bom, vocês se aproximaram do visor, enfim, deu para a gente perceber bem como é que vocês trabalharam.
Na realidade, o que eu queria era comentar um pouco a atividade de vocês e aí serve para as outras. Claro que não há uma resposta certa, mas algumas ressalvas eu percebi que vale a pena comentar. Por exemplo, eu acho que importantíssimo que vocês centraram a discussão em relação à população. Todo o poder institucional do município está voltado à população. E para que isso funcione, ou seja, as necessidades da população atendidas, né, os três poderes, executivo, que foi ali colocado por vocês, a Câmara, Poder Legislativo, e o Poder Judiciário. Na realidade, não há aí uma hierarquia, 2 acima, 1 abaixo, né? Enfim, talvez não foi dessa forma que vocês queriam representar, mas olhando daqui, é claro, à distância, deu a impressão que o Judiciário está numa linha separada, inclusive hierarquicamente. Mas aqui vale a lembrança. A rigor são os 3 poderes institucionais, Executivo, Legislativo e Judiciário. Você comentou, Enio, que o Judiciário não participa do planejamento. Entendi perfeitamente, né? Por outro lado, talvez valha a pena a gente refletir que hoje estamos vivendo em várias questões, e vocês sabem muito bem, sobretudo na questão que eu agora me tenho aqui à mente, a questão da saúde, onde o Poder Judiciário tem definido, inclusive, o cumprimento de liminares, né, para a compra de recursos. E essa compra de recursos de medicamentos, compra de medicamentos, né, leva muitas vezes que aquilo que foi planejado, né, fica desfigurado. Então, veja, a rigor o que eu queria chamar a atenção é que, à luz da discussão do planejamento, deve ser feita, inclusive, com a integração dos 3 poderes. E, portanto, muitas vezes nós temos que sentar com o Judiciário, informando das leis e do processo de planejamento, até da LRF, que uma despesa, inclusive, que ele liberou, né, deve ser pensada à luz do que foi planejado. Então, aqui é uma ressalva, viu, Enio? Na realidade, eu acho que vocês construíram de forma interessante. E outra questão que eu queria comentar, né, já sou motivado a comentar, é a questão do Tribunal de Contas. Vocês colocaram como, inclusive, uma linha aí entre os 2 poderes, Legislativo e Executivo, e o Poder Judiciário. A rigor, todos nós sabemos que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo no poder institucional, no poder local municipal, né? Eu até, quer dizer, aqui a gente tem conosco aqui, inclusive, alguns assessores, eu não chamaria os universitários, viu, Enio? E tudo, mas o pessoal que nos ajuda. E, efetivamente, o Maurício poderia dizer, a Lei Complementar 709 de 93, o artigo 1º, coloca bem o Tribunal de Contas, né, o seu papel. Quem pode dizer melhor isso são as próprias pessoas do tribunal. Mas aqui está, no artigo 1º, a ideia é que o tribunal é auxiliar do Poder Legislativo no controle externo. Então, talvez o desenho a gente devesse, talvez, modificá-lo. Mas, enfim, acho que vocês colocaram o cerne do eixo central do município e a sua atuação para a sociedade. Valeu! Vamos ouvir outra localidade. E aqui para nós, acho que seria a nossa terceira, e daremos sequência à nossa aula, o pessoal da DRS de Franca. Vamos lá. A palavra com vocês. Para nós é uma grande satisfação estar falando aqui da cidade de Franca, região, claro. onde nós temos representado aqui a cidade de Aramina, Cristais Paulista, Franca, Guará, com a sua Orlândia e com suas câmaras, respectivamente. E algumas autarquias da cidade de Franca, o Sasson, Faculdade de Direito, Unipacef e o Sasson. Eu trabalho na área pública há 40 anos. Já estou mais para o lado de me aposentar, mas vejo a grande importância desse curso. E antigamente nós tínhamos o CEPAM, e hoje existe uma escassez enorme de busca de informações. Isso vem num momento muito bom. A gente parabeniza o tribunal, ao governador do estado, a FUNAP, por essa brilhante iniciativa. O trabalho de planejamento tem sido voltado principalmente nos municípios menores, voltado principalmente no setor.
que dar conta de tudo. E nós vimos que é bem diferente. Nós temos que envolver a população, envolver todas as secretarias, para que tenha um orçamento participativo, porque nós não sabemos, contadores não sabem o que acontece na educação, na saúde, nos diversos departamentos. Então, essa interligação é muito importante. Logicamente, o setor financeiro centralizaria esse coleta de dados, mas não seria o contador a peça principal. Isso foi bem visto, mas que a Secretaria de Finanças é uma secretaria importante, onde tem que haver essa interligação. E a gente tem muita dificuldade na participação dos cursos. Nós temos aqui de Franca somente um gestor, que é o prefeito de Tirapuã. E nós vemos que as câmaras, os gestores não têm participado, somente os técnicos, porque são os técnicos que enfrentam os grandes problemas. Eu estou nessa área há 40 anos, vejo isso, sobra só para os técnicos. E os gestores mesmo não participam pouco. As câmaras a gente vê que não sabem nem sequer fazer uma emenda numa peça de planejamento. Então, a falta de informação é muito grande e o interesse foi muito bom. Nós vemos que a expectativa é muito grande, isso vai fazer com que os professores se desdobrem e apresentem um trabalho melhor para nós, que estamos muito carentes de informações, de intercâmbio. Então, essa iniciativa foi muito importante. O trabalho aqui de interligação entre os setores, de todos participarem, inclusive a população com as audiências públicas. Mas nós percebemos, nas audiências públicas, não aparecem vereadores, não aparecem gestores, raramente. Então, isso fica... A minha palavra na semana passada era nesse sentido, de que nós chamemos os gestores, chamemos as câmaras municipais, e não somente os técnicos. Os técnicos fazem parte, é uma parte importante, sim, mas nós precisamos de envolver toda a comunidade, toda a população, os técnicos e as secretarias, todas elas participarem desse planejamento. Então, acho que é isso. Eu deixo o agradecimento, mando um abraço lá para o pessoal de Tamara, a Sandra e a Roberta. Amigos, nós trabalhamos juntos, eu trabalho em várias prefeituras da região e cumprimento a todos e agradeço muito estar participando e vamos esforçar para que cada dia seja melhor. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí da DRS de Franca. Na realidade, vamos ficar com essa ideia. Cada dia melhor, cada discussão melhor. E tivemos mais uma aí, apresentação da DRS. Eu queria só comentar, na realidade, eu entendi pelas suas palavras, inclusive, que a representação do seu fluxograma, organograma, ela no fundo não corresponde diretamente àquilo que você demonstrou. Acho que você demonstrou muito bem. Quer dizer, não há uma hierarquia muito clara aí, porque vocês colocaram o judiciário lá em cima, população lá embaixo, Câmara, TSE e as áreas do legislativo, do executivo, né? Enfim, eu não deu para ver exatamente daqui se isso aí havia uma ideia de hierarquia. Como nós já dissemos, o importante é reter essa imagem objetivo de um poder que é articulado de forma organizada com a parceria dos três poderes, né? A responsabilidade executivo, legislativo e judiciário. A população que nucleia isso, né? Você comentou. E outra questão, e o papel do TCE como auxiliar, que nós havíamos aqui já destacado, do legislativo, importantíssimo, né, nessa forma do controle externo. Mas eu queria comentar duas coisinhas que você disse, e é claro que hoje é só a nossa primeira aula, então nós estamos dando início a esse aquecimento. Mas você deu referência à ideia de gestores, que até na sala vocês têm um gestor. E você se referiu a gestor como o prefeito.
Bom, nós vamos ver no curso que, a rigor, quando usamos a palavra gestor, responsável por ações, programas, não se trata somente de falar do prefeito. O gestor, os gestores, inclusive é o público-alvo, né, são todas essas pessoas que contemplam o nosso público-alvo, né, os diferentes representantes de secretarias. Eles são gestores, são responsáveis pela aplicação do recurso, respondem pela aplicação e por essa ação. Então, nós vamos trabalhar isso melhor até na semana que vem. Mas, enfim, já queria deixar essa ideia, né? Você se referiu ao gestor municipal, prefeito. Mas nós temos aí contadores, área meio, a área, inclusive, aqueles que trabalham com todo o instrumental do planejamento, são gestores, participam da ideia de gestão, né? Então, é importante que essa ideia fique marcada desde hoje. Quer dizer, área meio e área fim, aí, nos parece que elas devem estar integradas, em que pese, que a área meio já diz a própria palavra, quer dizer, né, ela fornece os insumos para que a área fim aconteça. Mas nós temos que entendê-la como uma ligação, quer dizer, essas setinhas todas aí, né, ligadas, e nós temos área meia nos 3 poderes, né? Enfim, obrigado, RS, já me levou a comentar muito. Parece que temos uma última interação mesmo. Vamos agora ouvir o pessoal de São José dos Campos. Vamos lá, pessoal. Eu sou a tutora de São José dos Campos, a Margarete. Nossa, aqui saíram ótimos trabalhos, está tudo ali. Você mostra os trabalhos? E ele vai comentar um pouquinho sobre o trabalho dele. Como é que é seu nome mesmo? O Sandra vai comentar o trabalho do Poder Judiciário, TCE. Olha lá os trabalhos. É o último, isso. Pode falar. Não vai ouvir? Você pode vir daqui, Sandra? Vem aqui. Vai mostrar? Vai. Vem aqui. Ele não vai te ver isso. Pode falar, eu estou aguardando. Tava ótimo, hein? Tava dando para ver. Agora que não vai. Dá para vocês aproximarem a câmera? O desenho, eu peço. Isso, o desenho. Tá ótimo. Pode falar comigo, à vontade. Boa tarde, Átila. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Percebi que esse trabalho já fez uma integração geral aqui no nosso grupo em São José dos Campos. Eu represento a cidade de Paraibuna, tenho a participação junto conosco aqui de todos os órgãos da minha cidade, fico muito feliz por isso. Estamos a Câmara, a Prefeitura, o Instituto de Previdência e a Fundação Cultural. Eu sou diretor-presidente da Fundação Cultural, conto também com o meu companheiro aqui, o diretor administrativo, pois pretendemos buscar aqui conhecimentos para participar diretamente no desenvolvimento do PPA e planejar realmente o orçamento da Fundação Cultural junto com o município para os próximos anos. Aqui nós trabalhamos junto no nosso grupo, até a orientadora nos pediu que colocasse um nome para o nosso grupo, nós colocamos integração, que é a integração de todos os órgãos públicos em função, como disse o nosso professor Enio lá de Taubaté, falando da população no centro da informação, no centro do trabalho público. E foi bem isso que representamos em nosso organograma. Colocamos aqui a população buscando o atendimento público em todos os setores e o executivo representado pela finanças, recursos humanos e jurídico, fornecendo todo o atendimento para a educação, para a saúde, a Fundação Cultural tendo uma interligação com a educação, trocando informações, trocando conhecimentos e, ao mesmo tempo, atendendo a população. Embaixo, nós temos assistência social com a saúde, que tem aquele atendimento, a busca da população pelo serviço público e, ao mesmo tempo, o retorno e a troca entre eles, buscando melhorar o atendimento dentro da saúde. A Câmara atendendo todos os outros setores e tendo essa busca pela informação com a população
e promovendo leis e fiscalização para a melhoria da população. A Fundação Cultural, puxando um pouco para a minha sardinha aqui, né? Eu coloco assim, que a Fundação Cultural, além dessa integração com a educação, nós buscamos na população os conhecimentos culturais, a sua realidade cultural, e ao mesmo tempo atendemos a população para fornecer esse trabalho cultural. E o Poder Judiciário e o TCE, como orientadores de todo esse funcionamento público, em função da população. Por que tudo isso? Para que nós possamos fazer um planejamento visando realmente a realidade da nossa população. Muito obrigado. Ok, São José dos Campos, obrigado. Gostei, inclusive, dos vários desenhos quando foram mostrados, né? E o bacana é o nome que vocês escolheram para o grupo, né? Eu acho que transmite a ideia, o sentido mais amplo deste exercício, a ideia da integração. Integração, gestores, contadores, todos na prefeitura. Bem, mas no tocante ao desenho, ao fluxo apresentado, também alguns comentários valem para vocês, aqueles comentários que eu me referi, que não há uma hierarquia, e parece aí no seu desenho, você disse o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas orientando, eu até anotei até a palavra. Enfim, estamos aqui discutindo. É bom lembrar que o artigo 2º da Constituição trata especificamente que os poderes executivo, legislativo e judiciário são harmônicos entre si e, portanto, independentes também, né? Interdependentes é essa palavra. Então, a rigor, ficou um pouco o judiciário e no teu desenho, né? O judiciário e o TCE como uma coisa acima. Mas, enfim, eu acho que o espírito da integração começou pelo nome do grupo, né? Vamos refletir bem nessa palavra integração. Aliás, eu pediria a todos que essa palavra fosse praticamente a nossa palavra, a nossa imagem objetivo desse curso, né? Porque é isso que precisamos. Eu já disse que o conteúdo, muitos de vocês do curso já passaram. Porém, essa reflexão sobre integração, somos gestores, somos responsáveis por áreas, para fazer jus a toda a política pública, né, com resultados. Essa harmonia, essa integração é o mais difícil, pessoal. A gente sabe disso. Mas nós temos muito pouco tempo para refletir, para inclusive buscar o outro, conhecer. Essa, eu diria que seria a palavra, pelo menos, síntese da nossa caminhada. Teremos muitas outras palavras, mas eu gostaria de quase colocar naquele, sabe, dicas. Então a dica 1 é isso, integração.